Muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje nós vamos preencher o Anmeldeformular. É um dos primeiros formulários que a gente preenche quando chega aqui. E claro, ele tem um monte de informações e a gente precisa saber o que é. O Google Tradutor resolve? Sim, ele resolve. Mas tem algumas coisas que ele vai traduzir e a gente vai falar assim, meu, não faz sentido pra mim. Exatamente porque a gente não tem isso no Brasil. Esse Anmeldeformular, ele é o seu comprovante de residência. Eles vão digitar, eles vão te dar uma folhinha depois digitada, impressa, bonitinha, assinada pelo Behörde, que é o setor responsável pelo registro, e este será o seu comprovante de residência que você vai usar aqui para tudo. Sem ele você não consegue fazer nada. Você não consegue abrir sua conta no banco, você não vai conseguir comprar o seu chip de celular, você não vai conseguir fazer nada. Então, o primeiro passo quando você chega no país é exatamente fazer a sua Anmeldung, que para isso você precisa preencher seu Anmeldeformular. Então, vamos lá. Agora eu vou preencher com vocês o Anmeldeformular da Alemanha. Eu tentei pegar o Anmeldeformular um pouco mais padrão. Normalmente o proprietário do imóvel, o FEAMITA, vai deixar isso já assinado para você, ou vai te dar assinado e você vai preencher, ou ele vai fazer o favor e preencher e vai com o que você já entregou para ele no contrato de aluguel, né? Baseado no contrato de aluguel, vai assinar e deixar com você. Você vai marcar um termine no Rathaus ou no setor responsável, onde você vai entregar essa Anmeldung, vai lá. Normalmente tem que pagar uma pequena taxa para isso. Vai levar seu passaporte, claro, tem que levar o passaporte. Os membros da família têm que ir, ok? Então, se você tem esposa, tem filho, eles têm que ir, caso você vá fazer a Anmeldung deles também. E aí, você fez a Anmeldung e você pode começar a sua vida na Alemanha. Eu vou primeiro preencher o da Alemanha e depois eu vou preencher o da Áustria. Eles têm um layout diferente, as informações são quase as mesmas. A da Áustria pergunta algumas coisas que o da Alemanha não pergunta, tem lá algumas opções para assinalar, e o da Alemanha tem algumas opções para assinalar que o da Áustria não tem. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês fiquem até o final da nossa aula. Esta aula vai ser um pouquinho mais longa, exatamente porque a gente tem aí 2 formulários para preencher. Eu vou preencher com vocês, ok? Algumas informações minhas são verdadeiras, outras são só fictícias, ok? Então não estou passando todos os meus dados, óbvio, por motivo óbvio. Então vamos lá, eu vou me tirar um pouquinho de cima aqui do formulário, vou me colocar um pouquinho para o lado, porque eu quero explicar para vocês o que é essa parte aqui do lado direito do formulário. Quando a gente já mora na Alemanha e está se mudando de um lugar para outro, eles querem saber a bisherige Wohnung, a moradia onde você morou até agora. Só funciona em Imland, ou seja, quando você já morava na Alemanha e está se mudando para outro lugar da Alemanha. Não é o nosso caso, então essa parte aqui, ó, nós vamos ignorar. Portanto, eu vou voltar para cima dessa parte exatamente para a gente não prestar atenção nela e prestar atenção no que a gente precisa. Então, vamos lá. Die neue Wohnung ist, a nova moradia é, a nova casa, o novo apartamento. Ela é uma alleinige Wohnung. O que é uma alleinige Wohnung? Comprei minha casa e é minha primeira casa aqui. É minha única casa aqui, meu único imóvel. Você vai preencher este item. Normalmente, este item, ele é junto com Hauptwohnung, porque é sua moradia principal, ok? Então, Hauptwohnung é moradia principal e Nebenwohnung é aquela segunda moradia onde você não mora com tanta frequência. Moradia principal vai ser aquela onde você mora 3 ou mais vezes na semana. Então, vamos supor que eu more aqui na Áustria e trabalhe na Alemanha. E como eu trabalho lá na Alemanha, eu fico 5 dias da semana na Alemanha e 2 dias aqui no final de semana. Tem gente que faz isso? Tem sim. Eu fico pensando só como fica o aluguel. Mas, se for casa própria, dá para fazer. Mas a maioria tem só uma casa, a menos que sejam aquelas pessoas que têm várias casas para alugar, né?
Mas, então, aqui, onde eu fico 2 dias na semana, seria uma Nebenwohnung, e na Alemanha, onde eu fico 5 dias da semana, seria uma Hauptwohnung. Mas estamos chegando do Brasil, temos só uma, então a gente vai preencher a Hauptwohnung. Preenchemos. Aqui está escrito Tag des Einzugs, o dia que você vai entrar. Então, vou colocar 1/6/2022. Aqui eles querem saber o Postleitzahl, a Gemeinde e o Ortsteil. Ortsteil é para saber se tem bairro, se é lá no lado oeste, lado sul, ou se você tiver um bairro, ok? Na minha cidade aqui não tem bairro, eu vou colocar com um zero a mais, eu vou colocar o Postleitzahl com zeros, ok? E eu vou colocar minha cidade mesmo, que é Birgit. Vamos fazer de conta que ela tá na Alemanha, ok? Não está. Aqui o Postleitzahl, inclusive, só tem 4 números, na Alemanha tem 5. Postleitzahl é o CEP. Gemeinde é o nome da cidade. Straße, Hausnummer e Zusätze. Straße, rua. Hausnummer, número da casa. Zusätze é complementos. Então, você quer colocar lá, eu moro no bloco tal, número tal. Ok? Então vamos lá. Vou colocar a mesma coisa que eu coloquei ontem, Berliner Straße, Nummer 11. Aí eu posso colocar Top 5, Tür 3, que seja, ok? Good. Se você, aqui tá escrito wird die, eu sou meio cega, então tem que chegar mais perto. Wird die bisherige Wohnung beibehalten? Se você vai, mesmo você estava morando numa casa, mudou para outra casa, se você vai manter as duas. Gente, não, né? Não. A gente nem é nosso caso. Haben die unten aufgeführten Personen noch weitere Wohnungen in Deutschland? As pessoas marcadas abaixo. Tem outras casas na Alemanha? Não, a gente acabou de chegar do Ausland. Então é não. Aqui, o que eles querem aqui? Familienname e o Doktorgrad. Ou seja, se você tiver um doutorado ou um mestrado, você tem que colocar o título aqui. Na Alemanha e na Áustria, isso é muito importante, isso é uma coisa importante, você ter doutorado e ter mestrado. Então, você coloca os títulos nas coisas, tá? Então, sim, se você tiver, você vai preencher. O nome tem que ser o que tá no passaporte, Passname, ok? Tem que ser igual ao do passaporte. No meu caso, eu não tenho mestrado nem doutorado, então vamos lá. Eu vou colocar o meu sobrenome, Jesche Rütta. Ok? Vornamen são os primeiros nomes. No caso, eu tenho 2. Então, eu tenho o primeiro nome e o nome do meio. Então, meu nome é Ursula Lydia. Geburtsname, o nome de nascença. O que você quer saber aqui? O que eles querem saber? Com o nome que a gente nasceu. Por quê? Porque quando a gente casa, é comum muitas pessoas pegarem o nome do marido ou pegaram o nome da esposa, que é o que também pode. E aí fica aquela bagunça e a gente não sabe qual o nome realmente com o qual a gente nasceu. Então aqui eu vou preencher tudo. Eu vou preencher meu nome inteiro. Só o meu nome com o qual eu nasci. Este é meu nome de solteira, tá? É meu nome. E por que nome de nascença e não nome de solteira está aí, escrito aí? Por quê? Porque quando a gente casa a primeira vez, a gente pega o nome do marido, por exemplo, eu peguei, e às vezes quando você divorcia, você não quer devolver o nome pro marido, e você fica com aquele nome daquele marido, ok? E aí, o nome de solteira seria junto com aquele nome do marido, você já é divorciada, certo? Não, eles querem saber o seu nome de origem, o seu nome de nascença, ok? Geschlecht. Geschlecht você vai preencher aqui se é masculino ou feminino. Então, no meu caso, eu sou weiblich. Se você fosse masculino, você pode preencher com männlich. Eu coloquei aqui só para vocês saberem como se escreve. Gente, eu não sou männlich, eu sou weiblich, mas männlich é
masculino, ok? Vou apagar de novo para não confundir vocês. Tag, dia, Ort é local, Land, der Geburt, data, local e país onde você nasceu. Então, eu nasci dia 17 de 1 de 1978, e aí a gente coloca vírgula, não tracinho, em São Paulo. Então, vou colocar aqui São Paulo, exatamente como tá no passaporte. Por exemplo, no meu passaporte São Paulo não tem a trema. Nem no passaporte brasileiro, nem no passaporte alemão. Exatamente porque o passaporte alemão foi feito com base no passaporte brasileiro. E eles não colocaram a trema. E aí eu não coloco a trema, ok? Vírgula, isso é Brazilian. E aí você vai escrever Brazilian. Você não vai escrever Brasil, você vai escrever Brazilian. Outra coisa, por exemplo, no meu nome, dessa coisa de como estar no passaporte. No meu RG, a primeira pessoa que emitiu o meu RG, ela emitiu como Yeshe sem trema. Meu nome tem trema no A. Só que no meu RG foi emitido sem trema. Aí no passaporte brasileiro foi emitido sem trema. Aí no passaporte alemão foi emitido sem trema. Portanto, eu tenho alguns documentos com trema e eu tenho alguns documentos sem trema. Mas os passaportes, que são o mais importante, está sem trema porque alguém errou na emissão e disse que não dava para consertar. Porque quando eu nasci, o RG não era feito no poupa-tempo. O RG era feito na polícia. E o policial falou que não dava para mudar. Minha mãe tentou mudar, mas não dava. Portanto, ficou essa bagunça. E, por exemplo, para caso de pesquisa de genealogia, isso vai ficar uma zona que foi assim que muitos descendentes de alemão ou italiano ou mesmo portugueses não conseguem tirar com facilidade o seu passaporte, a sua cidadania europeia, exatamente porque em algum lugar do registro foi mudado alguma coisa. Assim, no meu nome também aconteceu isso. Aconteceu isso agora, quando eu tirei o RG, e eu tirei o RG só quando eu já tinha 15 anos, 14, 15 anos, porque antigamente não se tirava quando era pequeno, não podia. Então, assim, erraram hoje. Imagina antigamente, lá em 1800, 1900, quando nossos antepassados foram para o Brasil. Exatamente por isso que acaba ficando tudo tão difícil. Voltando para nossa aula, e aí eles querem saber Religion-Gesellschaft, a qual religião você é vinculado. Eu vou colocar nenhuma, porque eu não quero pagar imposto, ok? Mas se você for católico, apostólico, romano, daquele que frequenta, quer tomar os sacramentos, quer participar da missa, quer fazer batizado de criança, você precisa declarar a religião aqui. Você vai escrever católico, ok? E vai pagar 10% do seu salário de imposto. Assim como você pode escrever que você é evangélico, e aí tem a ver com o luteranismo, e aí você vai pagar 10% de imposto. Se você não for luterano, se você for de qualquer outra igreja evangélica que não seja luterana, e você não quer pagar os 10% de imposto, preenche nada. Ok? Porque é diferente nas igrejas evangélicas da igreja luterana e da igreja católica. Para você ter qualquer sacramento, para você poder participar da igreja, você precisa estar com esse imposto, com isso em dia. Não se preocupe, esse imposto ele pode ser ressarcido no imposto de renda. Então, não é uma coisa que você vai perder, é uma coisa que o Estado vai lá, pega o seu imposto e dá para a igreja, para ela se manter e para cuidar da igreja. Eu acho uma coisa muito bem organizada, principalmente porque no imposto de renda a gente pode conseguir de volta. Eu acho muito bom e evita a lavagem de dinheiro. Uma coisa importante aqui é que todas as igrejas elas pagam imposto aqui. Então, por isso que tudo é tão bem registrado, exatamente porque as igrejas pagam imposto, elas são registradas, não dá para movimentar dinheiro nessas igrejas sem ter que declarar para a Receita Federal de onde veio esse dinheiro. Isso é maravilhoso, exatamente porque não se tem lavagem de dinheiro como no nosso país. Voltando para o Anmeldeformular. Staatsangehörigkeiten. Staatsangehörigkeiten são as cidadanias que você possui. Eu, por exemplo, possuo a alemã e possuo a brasileira, tá?
Quando você é assim, com dupla cidadania como eu, e a cidadania é europeia, coloque primeiro a cidadania europeia. Você está na Europa, eles não querem saber sua outra cidadania que não seja europeia, porque o que permite você ficar aqui é a europeia, não é a brasileira. Então, você vai preencher primeiro a europeia, então no meu caso é a Deutsche, e depois vem a Brasilianis. Caso você seja só brasileiro, caso você tenha passaporte apenas brasileiro, você vai preencher somente com o Brasilianis. E Ordenskünstlernamen. Aqui a gente não precisa preencher. Então a gente deixa em branco. E aí a gente continua com o cônjuge preenchendo os mesmos itens que a gente preencheu aqui. Eu só vou preencher o männlich aqui para deixar männlich, para deixar salvo para vocês. Por exemplo, eu preenchi o cônjuge, eu vou preencher exatamente a mesma coisa aqui para o meu marido. Aqui está escrito Familienstand. E aqui você coloca se você é solteira, se é casado, se é o que é. E, por exemplo, eu sou verheiratet. E aqui a gente coloca a Angaben zu der Eheschließung, ok? Aqui a gente vai colocar os dados para o casamento. Os dados para o casamento oder a Lebenspartnerschaft, quando você quer registrar que você tem uma união estável aqui na Alemanha. Isso não vale para união estável quando a gente vem de fora. Então, a união estável que a gente tem no Brasil, ela não vale aqui. Ela não é reconhecida. Mas eu morei 20 anos junto com meu marido. Eles não querem saber, eles não reconhecem. Então, Angaben zu der Eheschließung, eu casei dia 4/1/2018 em Osasco, Osasco, Brasília, ok? E aí eu dei estas informações todas. Aqui, os documentos, tipo de documento, aqui é quem emitiu, então aqui vai ser a Polícia Federal. Tem uma sigla lá, eu não lembro, Polícia Federal. Aqui eu sei que tá escrito São Paulo, Brasília, Brasil, alguma coisa assim. Você vai preencher o que está lá no passaporte. É cópia do passaporte, minha gente. Seriennummer é o número do passaporte que está lá em cima. No caso do passaporte brasileiro, ele começa com algumas letras, aí tem aí tem números e aí tem letra de novo. A data de emissão dele, vamos supor que seja agora, ele é válido por 10 anos. E aí você vai ver a validade que está lá no passaporte, não calcule, só copie do passaporte. E aqui embaixo, você vai assinar isso. E aí, é importante que isso esteja legível e preenchido assim. Eu fiquei com dúvidas no preenchimento de alguma coisa, não tenho certeza. Não preenche. Chega lá e fala assim, eu tava dúvida. Ich wusste nicht. Você fala assim, eu não sabia. Eu tava com dúvida, né? Então, assim, eu não sabia o que preencher. E a pessoa vai lá e completa, ok? Porque é melhor você não preencher do que preencher errado, ok? Então, dito isso, vamos ao formulário austríaco do Anmeldeformular. Então, vamos ao Meldezettel ou ao Anmeldeformular aqui da Áustria. Então, vamos lá. Vocês viram que o layout dele mudou um pouco para o da Alemanha. Eu acho, inclusive, mais didático. Mas vamos lá. Temos aí Familienname, que é o sobrenome. Então, é todos os sobrenomes que você possui, você vai colocar aqui. E caso você tenha um doutorado, um mestrado, você vai colocar isto antes de você colocar o sobrenome. Eu não tenho, portanto, eu vou colocar apenas o meu sobrenome. Então, é Jeschrita. Vorname. Vorname, inclusive, é de acordo com a
certidão de nascimento, ou o Reisepass, que é o passaporte, caso você venha do estrangeiro, que é o nosso caso. E aí a gente vai colocar o primeiro e o segundo nome, ou só o primeiro nome. Eu tenho dois primeiros nomes, vamos dizer assim, não é um nome composto, mas eu tenho dois primeiros nomes, que é o nome do meio, né? Familienname vor der ersten Eheschließung. Nome da família antes do primeiro casamento. Porque esse é o nome do seu pai e da sua mãe, que eles te deram antes de você casar. Porque quando a gente divorcia, a gente pode manter o sobrenome do marido. Então, para a gente saber qual é seu nome real, qual é o seu nome de quando você nasceu, você vai preencher isso. Então, no meu caso, é só Jesche Urita, vem do meu marido. Geburtsdatum, minha data de nascimento é 17/1 de 1978. E aí a gente tem o Geschlecht, que no meu caso, weiblich, eu já preenchi antes para ver se funcionava, igual no outro lá não estava funcionando antes, agora já está funcionando também. Religion Bekenntnis, se você tem alguma religião, eu tenho, mas eu vou colocar que eu não tenho, porque eu não quero pagar imposto. Geburtsort. Então, como a gente veio do exterior, a gente vai colocar de acordo com tá no passaporte. No meu passaporte está que eu vim de São Paulo. Então, vamos lá, São Paulo, Brazilian, tá? E aí a gente vai pro Familienstand. Familienstand é o estado civil. E aí a gente tem alguns aqui mencionados. A gente tem o ledig, que é solteiro, verheiratet, que é casado, in eingetragener Partnerschaft lebend. Você está vivendo numa parceria, numa união estável que você registrou. Aí a gente tem aqui geschieden, geschieden é divorciado, e aufgehoben oder für nichtig erklärt, quando o casamento foi não é cancelado, foi dissolvido, vamos dizer assim, na verdade dissolvido não é a palavra certa, foi anulado não. Você se divorciou, pronto. E foi considerado não válido. Eingetragener Partnerschaft aufgelöst oder nichtig erklärt. Aqui é a união estável, reconhecida, né? Que foi dissolvida ou considerada como nula. Ambos os casos era quando você era casado ou morava junto com alguém e você dissolveu isso. E aí você tem que informar que você agora está morando sozinho naquela casa. Então, sim, você tem que fazer uma nova Anmeldung. Você tem que ir lá na prefeitura, registrar que, ó, antes eu morava aqui com meu marido, mas agora eu não moro mais. Então, você tem que ir lá informar. Verwitwet é viúvo e hintergebliebene eingetragene Partner. Ou seja, se era casado, o seu parceiro, o seu marido, o seu cônjuge, sua esposa faleceu, você tem que ir lá na prefeitura, aqui na Áustria, falar que você é quem sobrou naquela casa e que a outra pessoa não está mais lá, ok? Então isso é importante, no meu caso não preciso marcar nada disso, só preciso marcar verheiratet, porque eu sou casada. Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit é a cidadania. Você pode vir de Österreich, que não é o meu caso, ou andere Stadt. O meu caso é andere Stadt. Ah, mas eu tenho duas cidadanias, assim como você, Úrsula. O que eu faço? Primeiro, a cidadania europeia. Ah, mas eu nasci no Brasil. Não tem problema. Para a Europa, você é considerado europeu, porque você tem a outra cidadania, tá? Então, você vai sempre anunciar a europeia. A brasileira você deixa lá como segunda opção, tá? Agora, se você é só brasileiro, você só vai colocar a brasileira. Então, eu vou colocar aqui que é Deutsche e Brasilianisch. No meu caso, é isso. Então, você preenche de acordo com o seu caso. Essa Angabe der ZMR-Zahl. Isso se você conhecer. Isso daqui é uma Zahl, um número, que é usado pelos policiais para quando eles precisam localizar os cidadãos do país. Normalmente a gente não sabe
é a nossa ZMR-Zahl. Então, você ignora este campo e você vai para o próximo. O próximo, a gente quer saber o Reisedokument, tá? Então, a gente tem que colocar o Reisepass, o número do Reisepass, o Ausstellung, que vem aqui, então eu não sei o número do meu, eu lembro que tem números e letras, mas a gente só coloca o número. Ausstellungsdatum é a data que foi emitida, então eu também não lembro do meu. O Behörde que emitiu, isso eu lembro. Vamos lá, Polícia, vai bonitinho. Polícia Federal, São Paulo, mas tá abreviado, tá? Eu lembro que é assim, Brazilian. Brasil tá escrito, inclusive, não Brasília. Mas enfim, você vai preencher de acordo com o que tá no passaporte. Isso daqui é só cópia do que tá no passaporte, ok? Esta parte aqui de baixo, você vai preencher só se você estiver fazendo a Abmeldung. Abmeldung é, vou voltar para o Brasil, eu preciso desregistrar. Exato, você vai fazer isso daqui. Ou quando você está mudando de uma cidade para outra também, tá? Você vai fazer isso. Por quê? Porque quando você chegar na outra cidade, você vai preencher isso daqui de novo, aqui na Áustria, ok? Na Alemanha existe um Ummeldeformular, quando você está se mudando de uma cidade para outra. Inclusive, naquele formulário que a gente preencheu, eu mostrei para vocês, existe o campo de quando você está mudando de uma cidade para outra. Você vai preencher aquele campo. Mas existem em algumas cidades, em alguns estados, um formulário só para isso, tá? Então, depende muito da cidade do estado, tá? Na Alemanha. Aqui é esse padrãozinho Áustria, ok? Então, essa parte de baixo aqui a gente não vai preencher porque a gente está fazendo registro e não saindo, tá? Então, primeiro, a gente vai colocar o nome da cidade, a rua. Então, vou colocar qualquer rua, como que é? Berliner Straße, eu vou usar a mesma que eu tinha. Berliner Straße 10. Opa, o Hausnummer nem é aqui. Olha, o Hausnummer é aqui. Stiege é o... se tem andar, se tem bloco, alguma coisa assim. Tem gente que só tem o bloco, então é top, por exemplo, que é a mesma coisa que a gente chama de top. Top 5 Tür 2. Não sei, estou inventando um endereço. Postleitzahl é o CEP. Aqui na Áustria são 4 números, então a gente vai colocar 4 números. E aí você coloca aí o nome da cidade. No meu caso, a minha cidade chama Birgitz. Então, isso, Birgitz, e o Bundesland, que é o estado, é o Tirol, tá? Aqui eles estão perguntando, ist diese Unterkunft Hauptwohnsitz? Se é a sua casa principal, onde você vai morar. No meu caso é, então vou colocar A. Wenn nein, Hauptwohnsitz bleibt. Caso você responda não, tipo, aquelas pessoas que moram metade num país, metade no outro país, metade da semana num lugar, metade no outro e tem 2 casas alugadas. Imagina pagar aluguel de 2 casas. Mas enfim, existem. Aí você vai preencher essa próxima parte aqui. Zuzug aus dem Ausland. Você se mudou do exterior para cá? Sim, nós nos mudamos. Então a gente vai colocar Brasília, que é o Stadt. Estado é Brasília, né? E ele não tá deixando preencher. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo comigo. Então, a gente vai ter que escrever a caneta depois, ok? Algumas vezes acontece isso nos formulários, principalmente porque aqui eles preenchem tudo a caneta, tá? Vocês têm que pensar, inclusive, que normalmente o proprietário já deixa esse formulário assinado para vocês. Então, aqui vai estar, inclusive, a assinatura do proprietário. Ele vai ter colocado o nome dele em letra de forma, a data e depois a assinatura. E aqui você vai assinar. Ó, tanto que o campo não abre, tá vendo? Aqui você vai colocar a data e você vai assinar. E aí você vai lá bonitinho na prefeitura, marca termine, vê quando você pode ir, marca termine. A minha prefeitura é só ir lá, tá? Você vai lá, paga aqui era 1,50, agora é 1,90, você paga lá 1,90. Eles normalmente não fazem pergunta nenhuma
tá? Às vezes eles vão perguntar só se você se mudou pra cá há pouco tempo, se tá gostando, não tá gostando. Pelo menos aqui foi assim que aconteceu. Cidades maiores, eu acho que nem isso eles perguntam. E aí você entrega o seu passaporte, você entrega o MELD, etc. Na Áustria precisa ser um MELD, etc. para cada pessoa da família. E se você for registrar o cachorro, normalmente aqui na minha cidade é no mesmo lugar, então isso você tem que ver se muda para cidade, é no mesmo lugar. Eu já registrei o cachorro junto, eles entregaram uma medalhinha para eu colocar na guia do cachorro e pronto. E aí você já resolveu tudo. O Meldezettel aqui na Áustria é assim, para ocasiões oficiais, tipo, vou renovar o passaporte, vou, por exemplo, o meu alemão, ou vou fazer qualquer outra coisa que seja uma ocasião oficial, ele é válido 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, eu vou lá na prefeitura e falo assim, quero uma outra via deste passaporte. Ich möchte erneuern, tipo, renovar, ok? É isso que você vai falar exatamente para você pegar uma nova via. Ou você só entrega e fala assim, eine neue bitte. E acabou. Você não sabe falar, não inventa. Mais de 6 meses aqui a gente precisa, porque exatamente isso é nosso comprovante de residência. Você vai usar em tudo que é lugar. Então, alguns lugares realmente vão querer que esteja com menos de 6 meses. Então, eu espero ter ajudado vocês nessa parte do preenchimento do Anmeldeformular, que é a parte que a gente acabou de chegar e a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, ou mesmo quando a gente está há muito tempo já aqui, a gente esquece disso tudo, aí a gente se confunde, a gente preenche errado e dá alguma coisa de errado, principalmente agora, em época pós-Covid, a gente teve que marcar termine, eles não atendem a qualquer tempo, demora muito o atendimento e a gente acaba tendo que deixar as coisas já tão certinhas pra gente não ter que ir e voltar várias vezes lá. Então eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê logo mais em breve. Tschüss!